semestralmente ficou em 1,99% no período de janeiro a março de 2025. Para falarmos mais desses números, temos um convidado. Está conosco aqui o professor Gilberto Braga, que é professor do IBMEC do Rio de Janeiro, ao vivo com a gente aqui. Obrigado, professor, pela presença. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite a toda a sua audiência. Ô, professor, e a pergunta que todo mundo se faz é até onde vai? A gente vai trazendo aqui esses números de inflação e a cada vez parece que só pioram as notícias ou não há uma trégua, pelo menos, né? Um cenário de estabilidade, mas nenhuma melhora. Dá para ver alguma coisa diferente disso no horizonte? Até onde vão continuar essas subidas de preços, hein, professor? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa olhar os dados de uma forma mais ampla, mas a tendência é de alta, né? É um IPCA enganador, esse 15, na medida em que, quando você compara o 0,64, que foi esse índice apurado, com o do mês anterior, ou seja, com o IPCA 15 de fevereiro, que foi 1,23, a gente tem, de maneira sugestiva, a conclusão de que houve uma diminuição, uma desaceleração no IPCA 15, o que não é verdade, porque na prática nós tivemos uma variação nesse 1,23 de fevereiro muito grande por conta daquele tal bônus de Itaipu que foi aplicado na virada de dezembro para janeiro. Então a gente pode dizer agora que esse IPCA 15 de fevereiro ele volta a uma certa normalidade quando aquele efeito do desconto, que foi um desconto único, uma vez só, do bônus da eletricidade Itaipu desaparece. E quando a gente olha, portanto, de uma forma agregada, o que a gente observa é que há uma tendência de alta, embora, como a própria reportagem da Band mostrou, alguns produtos estejam mais baratos, nós ainda temos uma tendência de estabilização no patamar, num degrau mais alto. E nesse último mês, nesses últimos 30 dias quebrados, né, de 16 de fevereiro a 15 de março, o que nós temos é um destaque nos ovos, no tomate, no café e nas frutas. Então, o índice de alimentos, sobretudo os alimentos em residências, ou seja, aquilo que as pessoas compram e levam para casa para preparar as refeições, subiram em 4 itens que são muito caros, muito frequentes e presentes, portanto, na mesa do brasileiro, que é ovo, tomate, café e frutas, né, Victor? Pois é, e aí não tem muita substituição também, né, professor? Quem vai ao supermercado acaba não tendo muito como fugir, né? Então, isso corrói, de certa forma, mais o poder de compra do que outros itens, professor? Quando a gente fala de uma inflação de alimentos, ela é ainda pior do que se fosse a inflação de algum outro grupo, por exemplo, transportes, embora ainda seja difícil fugir, mas o cara que usa carro pode tentar escapar pelo transporte público, enfim, tem alguma margem de manobra. No caso da inflação dos alimentos, o senhor diria que ela é ainda mais nociva, especialmente para quem tem condições financeiras piores, professor? Com certeza, até porque quando a gente olha esse índice específico, o IPCA 15 de alimentos e bebidas, em 12 meses ele já acumula uma alta de 7,30%. 7,30% é mais do que o dobro do que a inflação anual prevista para o ano. É mais do que o teto da inflação, com cerca de 25% a mais. Então é algo muito relevante quando você pensa que boa parte da população canaliza a sua remuneração para moradia e alimentação. Então, quando tem alguma folga, quando os preços estão mais baratos ou quando ele ganha mais, o trabalhador melhora a qualidade da sua alimentação. Por outro lado, quando tem o efeito contrário, o que nós vemos é a diminuição das quantidades dos produtos, a piora na qualidade dessa alimentação, e isso faz com que você tenha efeitos secundários, como a avaliação ruim do governo, né, e uma percepção também de expectativa negativa com relação ao futuro, com relação à satisfação e à felicidade das pessoas dentro da sociedade. Ô, professor, e afinal de contas, quais as causas disso que a gente está falando aqui, as causas desses preços altos? Olha, o que a gente pode dizer é que, de uma maneira generalizada, existem causas específicas para o grupo alimentação que tem a ver com as questões climáticas, tem a ver com chuvas torrenciais ou chuvas de mais e de menos, temperatura do planeta, com fumaça, com
de alguma maneira, os desequilíbrios climáticos que trazem uma desestruturação da produção agrícola. Soma-se a isso a questão do equilíbrio fiscal brasileiro, que vem sendo bastante contestado, e temos hoje uma grande dicotomia dentro do próprio governo, em que, se por um lado nós temos o Banco Central aumentando continuamente a Selic, e com uma ata divulgada essa semana que dá uma sinalização de que a velocidade do aumento da Selic deve diminuir, mas de que o aumento da taxa ainda permanecerá por muito tempo como uma maneira de combater a alta de preços. Por outro lado, nós temos o governo tomando medidas expansionistas, como a liberação do fundo de garantia para os optantes pelo saque aniversário, que estavam com o dinheiro bloqueado, e também na mudança de regras do crédito consignado privado para que ele tenha uma taxa menor, o que estimula o consumo. Então, nós temos o governo num cabo de guerra, colocando, de alguma maneira, uma dúvida em risco a manutenção do equilíbrio fiscal e questões gerais do planeta envolvendo a sustentabilidade da terra que nós vivemos. Muito bem. Aí a palavra do professor Gilberto Braga, professor do IBMEC do Rio de Janeiro, falando com a gente sobre a prévia da inflação divulgada hoje pelo IBGE. Obrigado, professor, pela presença aqui. Uma ótima noite, bom descanso. Abraço a todos. Obrigado, até mais.